Olá, boa tarde. Até o dia 27 de outubro, Roma recebe a segunda sessão da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade. Os trabalhos são orientados pelo texto base Instrumentum Laboris, publicado no início de julho e que está em continuidade com todo o processo sinodal iniciado em 2021. Entre os assuntos abordados no encontro está a participação das mulheres na igreja. Que uma igreja que se propõe ser uma igreja sinodal, não dá para se pensar uma igreja sem a presença das mulheres, até porque nós somos a maioria, que estamos nas comunidades, que estamos na diocese. Agora, o que precisa muito é que essa igreja sinodal dê essa visibilidade às mulheres. E que quem estiver nesses espaços, entendendo que essa visibilidade não é para disputa de poder, é aquilo que é de direito das mulheres, que somos a maioria, essa grande quantidade de mulheres que estão aí na animação das comunidades e que pudéssemos estar sendo valorizadas ou visibilizadas muito nos espaços de formação, e não só formação comunitária, mas também dos seminaristas, nos seminários, de formação teológica para padres, para bispos, mas também nos espaços de decisão que a igreja toma, porque muitas vezes são tomadas de decisão muito piramidal, só de homens e tudo mais. Então, o processo tem chamado muita atenção para isso, esse olhar para as mulheres. E a gente, na medida do possível, nós temos tentado, procurando, enquanto mulheres, ter essa participação, fazer essa participação também, trazendo esses rostos, né? Além das mulheres estudiosas, teólogas e tudo mais, mas também aquelas mulheres que estão nas nossas comunidades, que vivem a experiência da fé e que fortalecem e que dão ânimo a essas comunidades nossas. O sínodo é a oportunidade para que leigos, leigas, diáconos, padres, bispos, todos contribuam para o desenvolvimento dos caminhos da igreja. A partir dessas reflexões, o Papa pode adotar novas diretrizes de trabalho. Eu sou muito esperançosa, até porque pela região de onde eu venho, o norte de Minas, o sertão, nos proporciona muito viver isso, sempre numa expectativa da novidade, né? Que a região pobre, a região. E isso, então, na minha fé, na minha caminhada pastoral, também aponta muito isso. Então, quando você vê o Papa convocando homens, mulheres, leigas, leigos, diáconos, padres, religiosos, para estar pensando o futuro da igreja ou o presente na igreja, já dá muita esperança para todos nós. Agora, uma coisa muito, muito séria nesse sentido, porque se eu quero uma igreja sinodal, uma igreja menos burocrática, uma igreja que abra, que a gente usa a imagem da tenda, uma igreja aberta para todos e que acolhe todos, uma igreja que possa estar realmente de portas abertas, menos burocrática para atender as pessoas e de acolhimento. E o Papa até acrescenta, uma igreja missionária, sinodal e misericordiosa. Então, se eu quero essa igreja com esse jeito, tem que começar de mim mesma, que eu não posso ficar só esperando que o outro faça. Então, eu acho que a esperança, eu carrego muita esperança nisso, nessa caminhada, olhando que o sínodo, ou essa experiência sinodal, ela tem que ser um jeito de ser igreja mesmo, não é algo que está sendo impositivo, mas cada um de nós temos que buscar nos nossos espaços, nos nossos organismos pastorais, viver esse jeito. Então, eu tenho muita esperança. A Arquidiocese de Belo Horizonte, em parceria com a Defensoria Pública de Minas Gerais, arrecada doações para a campanha solidária do 8º Dia Mundial dos Pobres. A ação é dedicada às pessoas em situação de rua que vivem na capital mineira. De acordo com o último censo da população adulta em situação de rua da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, mais de 5.000 pessoas vivem em situação de rua em Belo Horizonte. Você pode contribuir doando calçados, chinelos, roupas e itens de higiene pessoal até o dia 7 de novembro na Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, que fica na Rua Além Paraíba, número 208, no bairro Lagoinha. As entregas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Informações pelo telefone 31 3422 7141. O Santuário Arquidiocesano São Paulo da Cruz completa 70 anos e uma programação especial foi desenvolvida para celebrar a data. A Fernanda Pontes está no santuário para nos contar um pouco dessa história. Boa tarde, Fernanda.
E André, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente agora. Pois é, o Santuário São Paulo da Cruz, que fica aqui no Barreiro, completou 70 anos neste ano. É uma história muito bonita de comunhão com a comunidade. O padre Alex Favarato é reitor aqui do santuário e é ele que vai contar para a gente um pouquinho dessa história, né, padre? Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham conosco através da nossa TV Horizonte. É uma grande celebração, na verdade, porque os passionistas cresceram junto com o Barreiro. Nós chegamos aqui em 1954 e daquele tempo até hoje foram décadas de desenvolvimento junto com o povo. Hoje nós temos o Santuário São Paulo da Cruz, que é essa grande expressão do carisma passionista e um centro de irradiação do carisma da paixão de Jesus. Além do santuário, nós também temos o Colégio São Paulo da Cruz, que ajudou também no desenvolvimento de toda essa região do Barreiro. Vários marcos foram estabelecidos para a celebração dos 70 anos, como a exposição que nós temos aqui no santuário, é uma linha do tempo que conta a história desde 1954 até os dias de hoje. E depois os sinos, o campanário que nós inauguramos no último dia 22 de setembro. A exposição continua para aqueles que desejam vir aqui e também convido a todos que queiram conhecer o santuário. Nós ficamos aqui no centro do Barreiro e vai ser uma alegria receber todo mundo. Queria que o senhor falasse um pouquinho do envolvimento nessa comunhão entre o santuário e a comunidade, né? Como é que se dá essa relação estabelecida aí há 70 anos? Eu gostaria de destacar esse projeto que é um braço do santuário, que é a acolhida aos mais pobres, né? O Dispensário São Paulo da Cruz, ao longo de décadas, tem sido essa expressão mais bonita, podemos assim dizer, da evangelização do Santuário São Paulo da Cruz, quando todas as quartas-feiras nós recebemos em média aí de 70 a 100 famílias, né, para a leitura orante da Palavra de Deus, depois servimos um café, depois temos um tempo de escuta nas diversas necessidades e a gente vai atendendo as famílias naquilo que a gente pode. Então, o Dispensário São Paulo da Cruz é uma das expressões, digo de novo, mais bonita dessa vivência dos 70 anos. Fica o convite então, né, padre, para quem quiser visitar a exposição e conhecer o santuário. Justamente, o Santuário São Paulo da Cruz, ele fica na Praça Domingos Gatti, aqui no centro do Barreiro, e será uma alegria receber todos vocês. Certo, padre, muito obrigada pela sua participação. André, isso, volto com você. Muito obrigado, Fernanda. Ótimo trabalho para vocês. E após 172 dias de estiagem, a chuva voltou a Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil Municipal, a região noroeste da cidade foi a que teve o maior volume, com 19,6 milímetros, o que representa 17,8% da média para o mês de outubro. A previsão é que chova na capital até domingo. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, o dia será fechado com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima foi de 20 graus e a máxima pode chegar a 28. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 90%. Em Raposos, na região metropolitana, o dia se assemelha com o da capital. Céu nublado com nuvens e pancadas de chuva. A mínima foi de 18 graus e a máxima pode chegar a 23. A umidade relativa do ar varia entre 70% e 100%. Em Natalândia, na região noroeste, o dia será de sol com muitas nuvens. A noite é de céu nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima foi de 22 graus e a máxima pode chegar a 35. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 80%. A chuva na região central de Minas, na noite desta quarta-feira, ajudou a controlar o fogo que castigava a Serra da Moeda. Segundo o Corpo de Bombeiros, a chuva registrada em toda a região controlou os focos, mas não foi possível fazer um sobrevoo de verificação na manhã desta quinta-feira em função das nuvens baixas. As equipes fazem um reconhecimento por terra através das rotas de acesso aos locais atingidos. Até o momento não foram identificados focos, somente pontos fumegantes e sem visualização de chamas. Muitos documentos pessoais têm migrado para a versão digital. Carteira de habilitação, título de eleitor e até o documento veicular são exemplos disso. Essa nova realidade está no episódio de hoje da série Vida Tecnológica.
Viver em sociedade implica em diversos direitos e deveres. No caso do Brasil, que tem extensão continental de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e mais de 215 milhões de pessoas, segundo o IBGE, torna-se necessário que haja maneiras de identificar cada cidadão. Os documentos de identificação ajudam a diferenciar a Maria da Joana, eu de você. Em Belo Horizonte, por exemplo, atualmente nós somos mais de 2.300.000 pessoas. De acordo com o último censo divulgado pelo IBGE em 2023, a capital mineira é atualmente a sexta mais populosa do país. E com o avanço da tecnologia, os documentos que antes eram papéis frágeis vêm sendo pouco a pouco substituídos por versões digitais. No caso da carteira de trabalho, mais de 50 milhões de downloads já foram realizados, desde a criação do aplicativo em 2017. O bacana do aplicativo é que ele tem todo o histórico do trabalhador, desde o primeiro emprego dele formal, né, até o atual. E aparece ali também as qualificações dele, as alterações salariais, por exemplo, o período que ele trabalhou na empresa. Diversos serviços são oferecidos por meio do app. O serviço hoje, por exemplo, de seguro-desemprego, o trabalhador que tiver necessidade, né, de solicitar o requerimento, ele faz tudo via aplicativo e facilitou bastante, né, a vida do trabalhador. Hoje nós temos aí mais de 80% de acessos virtuais para solicitações, requerimentos via aplicativo. No mesmo ano, a Justiça Eleitoral lançou o e-Título. O aplicativo permite que o título de eleitor seja acessado de forma virtual por smartphones e tablets. A principal vantagem é que você tem disponível em qualquer lugar que você estiver, né? A via digital do título facilita muito no dia da eleição. Lá tem todas as informações que o eleitor vai precisar, o número da zona, o número da sessão, qual que é o local de votação. E, além disso, o eleitor pode obter vários serviços também pelo aplicativo. O eleitor que precisa de uma certidão de quitação eleitoral, ele pode emitir a certidão de quitação eleitoral pelo e-Título. Se ele precisa de uma certidão de crime eleitoral, ele pode também emitir essa certidão pelo e-Título. É mais válido a gente andar com tudo digital, né? Para a segurança da gente mesmo. Minha carteira de habilitação, né, o documento do carro, já fica todo no celular. E para mim é até mais fácil, não fica carregando muita coisa. Usa carteira de trabalho, carteirinha do SUS, porque é muito mais prático. Hoje em dia, tudo online. Às vezes, tipo assim, você não tem na mão, mas você tem ali no telefone. Em Minas Gerais, com a ajuda da tecnologia, o condutor ou proprietário de veículo consegue gerenciar e verificar se a situação está regular. Na parte do habilitado, que é a CNH, né, a Carteira Nacional de Trânsito, ela é digital, né, ela é acessada pela Carteira Digital de Trânsito, lá do nosso órgão federal, a Senatran, e o documento do veículo também. Tanto o CRLV e o CRV, que são os certificados de registro de veículo, também são em formatos digitais, tanto também acessado pelo aplicativo da Senatran, a Carteira Digital de Trânsito, e também pelo nosso site. É possível acessar o documento para quem quiser ter ele físico, fazer a impressão e portar o documento ao transitar com o veículo. Seja para conduzir veículos, resolver situação em relação a emprego ou mesmo votar, a verdade é que a digitalização dos documentos já é uma realidade, principalmente quando pensamos em segurança. O serviço hoje, por exemplo, de seguro-desemprego, o trabalhador que tiver necessidade, né, de solicitar o requerimento, ele faz tudo via aplicativo e facilitou bastante, né, a vida do trabalhador. Hoje nós temos aí mais de 80% de acessos virtuais para solicitações, requerimentos via aplicativo, né, nesse formato digital. O aplicativo também é uma segurança, porque se você tem um documento físico, você perde o documento, qualquer pessoa tem acesso aos seus dados. No aplicativo, a pessoa, para ter acesso, ela tem que ter uma senha, né, então é muito mais seguro ter o aplicativo. A gente cria uma nova possibilidade. A gente não retira a possibilidade do presencial e do físico, mas a gente cria uma outra opção, que é o digital, nessa ideia de tentar digitalizar a maioria dos processos de trânsito hoje em Minas Gerais. Amanhã vamos mostrar como a tecnologia pode ser uma aliada do meio ambiente.
A gente consegue otimizar, trazer simplificação e garantir uma maior assertividade, né? Evitando erros que é passível, né, de qualquer ser humano na hora de fazer análise, cometer algum equívoco. Na medida que você coloca isso dentro de uma rotina computacional, você minimiza esses erros e também permite o desenvolvimento de novas ferramentas de acompanhamento. O presidente Lula sancionou a lei que aumenta a pena para condenados por feminicídio para até 40 anos. Atualmente, a pena para o crime varia de 12 a 30 anos de reclusão, conforme as circunstâncias do caso. A medida também impede que quem cometeu crimes contra a mulher ocupe cargo público ou exerça mandato eletivo. Além disso, amplia a pena para delitos cometidos em razão do sexo feminino, como lesão corporal, crimes contra a honra, ameaça e descumprimento de medida protetiva. O cientista político Malco Camargo analisa o resultado do primeiro turno das eleições para a Prefeitura de BH. Muitos ficaram surpresos com a ausência de Tramonte no segundo turno da capital mineira. Mas, para quem trabalha com pesquisa de opinião, não era tão difícil de imaginar essa possibilidade. Mauro Tramonte nunca liderou na pergunta espontânea, naquela que não é oferecida uma lista aos eleitores, e sempre liderou na pesquisa estimulada. Isso denotava que o eleitor tinha com ele mais uma conexão de lembrança do que uma conexão durante as eleições. E campanhas servem para criar conexões. E neste quesito, 2 candidatos foram melhor do que Mauro Tramonte. De um lado, Fuad Nouman, que pôde, durante a campanha, ser reconhecido como prefeito da capital, que já era há 2 anos, mas não era lembrado por isso, e também pôde prestar contas do que fez nesse período e apontar o que vai fazer no futuro. Essa possibilidade colocou Fuad Nouman no segundo turno, e sem contar que foi beneficiado com o voto útil da esquerda, com medo de ficar fora do segundo turno da capital. De outro lado, Bruno Engler, que não só por suas questões ideológicas, mas também pela conexão que conseguiu em relação a algumas propostas, conseguiu alavancar a sua candidatura. O segundo turno, o jogo começa de novo. Está 0-0 e vamos ver qual rumo terá a nossa capital. Você já imaginou contemplar a apresentação de uma ópera no Santuário da Mãe Piedade? No próximo domingo, às 11 horas da manhã, os peregrinos são os convidados especiais para assistir à pré-estreia da ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi. Os ingressos para as apresentações no Palácio das Artes já estão esgotados, mas você pode assistir gratuitamente no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Para isso, basta fazer seu agendamento pelo site santuário Nossa Senhora da Piedade.arquidiocesebh.org.br. Após mais de 10 anos, uma das óperas mais aclamadas da história, Nabucco, de Giuseppe Verdi, retorna a Belo Horizonte com uma montagem inédita e integral no Grande Teatro do Palácio das Artes. A ópera Nabucco é uma obra-prima de Giuseppe Verdi, que nos transporta para a antiga Babilônia, retratando o drama do povo de Israel sob a perseguição de Nabucodonosor. Monte Sião e Babilônia se entrelaçam na história humana, conectados pela dor da conquista e pela esperança indestrutível de um futuro melhor. Mesmo se tratando de um texto com quase 2 séculos, Nabucco se mostra uma ópera cada vez mais contemporânea. Para a soprano japonesa, radicada no Uruguai, Eiko Senda, isso se deve principalmente aos atuais cenários de guerra em diferentes partes do mundo. É muito honrada cantar essa obra, porque esse personagem que eu vou participar como Abigail não existe tão facilmente na esquina da cidade. Realmente é muito complexo e é muito difícil, exige fisicamente concentração e tecnicamente. A história em si também traz muitas reflexões para as pessoas jovens, né? Porque história sobre a Síria e a hebreus, que vai virar para escravo, uma raça vai ser oprimido. Então, ninguém tem direito de oprimir, ninguém tem direito de invadir, ninguém tem direito de matar ninguém. É uma ópera muito montada em todos os teatros do mundo, porque Verdi sempre foi muito popular. E é interessante porque na época em que ela foi composta, a Itália estava lutando pela sua união. Ela era toda separada e cada pedacinho pertencia a um reino diferente. A pré-estreia da ópera acontece no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade,
em Caeté, já neste domingo. A escolha do local sacro, rodeado pela serra e pelo meio ambiente, não foi feita por acaso. Olha, eu fui até a Serra da Piedade, conheci a ermida, eu nunca tinha ido, me deixou muito impressionada e eu consegui perceber exatamente a ligação daquele espaço com o Monte Sião, que é a história da nossa ópera Nabucco, né? Mesmo se tratando de uma montagem cantada em italiano, a apresentação é pensada para que todo o público consiga acompanhar a história. Vão impressionar pela beleza, pela riqueza, os figurinos dos solistas, as cores que unem e que mostram cada povo, os hebreus, na sua pobreza, na sua condição escura. Depois vinham os judeus de branco, já numa coisa mais leve. E muito brilho, muitas pedras, plumas, dourados, bordados. E principalmente o poder das vozes. Nós vamos fazer a ópera completa, sem nenhum corte. Então, acompanhando pela legenda, as pessoas poderão entender muito bem essa história. Se você ainda não faz parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, eu te convido a conhecer o projeto. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ali no canto para ter informações e se tornar um membro dessa família que ajuda na manutenção e no desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além de cuidar de um dos principais patrimônios dos mineiros, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 36% da meta de arrecadação para o mês de outubro. A sua doação é muito importante. Você pode sugerir assuntos para a gente discutir no Horizonte Notícia pelo WhatsApp 31 99680 2910. E para rever reportagens que foram ao ar hoje, acesse o nosso canal no YouTube, é o @Horizonte Notícia TVH. Nós voltamos amanhã, 12h30. Fique com Deus e até lá.